Eu sou mestranda na Universidade Federal de São Paulo, cirurgiã dentista de formação, e hoje estou aqui com mais um conteúdo informativo com relação a resumos, com relação à revisão, né? Nada substitui o livro didático e a aula que você precisa frequentar na sua graduação. A finalidade aqui dos vídeos são complemento, tá bom? E compartilha com aquele amigo que está com a mesma dúvida que a sua. Vocês podem estudar juntos aqui com esse conteúdo. E comenta se tiver alguma dúvida, alguma sugestão de tema. Farei o possível para responder a todos. E não se esqueça de seguir o canal, isso é muito importante, para que eu tenha, né, essa devolutiva de estar criando os conteúdos e que o YouTube entenda que você gosta desse assunto, dá o like e o sininho para receber as notificações e não perder nenhum material, tá bom? Aula de materiais. Bom, eu comentei anteriormente que a amálgama realmente a gente não utiliza, né? Só que concursos públicos, algumas bancas, elas acabam perguntando sobre. Então é importante ter essa base, né? Então a graduação, na maioria das vezes, ensina pelo menos a teoria sobre a amálgama, né? Pelo menos na aula de materiais, né? Um apanhado, uma noção geral. Em outras faculdades pode ser que faça apenas no manequim, para saber mexer com esse material, né? Enfim, cada universidade tem a sua metodologia, né? Cada escola tem ali uma linha para seguir. Então, eu resolvi trazer para vocês, para não deixar isso de fora, né? O amálgama é um material que contém mercúrio como principal elemento da sua composição, certo? Então, vamos lá. O mercúrio, ele sofreu uma cristalização, uma reação de presa. Nós temos o estanho, o zinco, o cobre, a prata. E esse aglomerado desses materiais a gente forma, né, junto com o mercúrio, o amálgama. Os tipos e as formas de partículas. Nós temos a limália, a esférica e a mista, que é 1/3 limária e 2/3 esféricas, que é a mais recomendada, porque ela consegue preencher melhor, né? Porque ela tem uma mistura das duas. Com relação aos princípios para amálgama, a extensão da cavidade ela deverá envolver as respectivas fossetas e sulcos secundários e principais. A largura vestíbulo-lingual, 1/4 da distância intercuspídea. Conseguem entender? Olha só, eu tenho 1/4 da largura vestíbulo-lingual da distância intercúspide, entre as cúspides. 1/4, para começar meu princípio aqui de amálgama. Caixas oclusais de profundidade de 1,5 a 2 milímetros. Ah, como eu vou fazer? Como eu vou saber? A gente vai usar a sonda milimetrada aqui, tá bom, pessoal? Caixas proximais de profundidade de 3 milímetros. Então, na oclusal é de 1,5 a 2 e na proximal 3 milímetros. Tempo de cristalização. Nós vamos passar pela trituração, inserção, condensação, brunidura pré-escultura, escultura e brunidura pós-escultura. Então, tá lá. Colocou a amálgama na máquina, a gente vai pegar o amálgama, vai colocar ele no potinho de DAPIN e aí a gente vai começar a triturar ele, certo? Aí a gente vai pegar o porta-amálgama, aquela seringuinha que pode ser metálica ou de plástico autoclavável que eu mostrei para vocês, e vai inserir na cavidade já preparada. E aí nós vamos começar a condensação com os condensadores. E aí nós vamos fazer, após essa condensação, começar a brunidura pré-escultura, para de fato iniciar a escultura e depois a pós-escultura, que já ali é um acabamento,
tá bom? Assim, o legal do amálgama é que você treina muito essa questão de escultura, né? Assim, claro, você exerce um pouco de força ali na mão, mas eu tive essa experiência na minha graduação e eu achei muito bacana, né? Você tem que ter um time ali, do amálgama, é um pouco rápido, mas é bem bacana, né? Se você puder treinar na sua universidade, né? Que as universidades geralmente disponibilizam um laboratório para treinar com seu manequim, vai ser um ganho muito grande para você. Trituração ou amalgamação é a mistura dos componentes com grau e pistilho de vidro ou um aparelho motorizado, amalgamador, no tempo e nas condições determinadas pelo fabricante para obter a massa plástica de amálgama. Agora vamos falar um pouquinho sobre resina composta. A resina composta, eu preciso que ela tenha matriz orgânica e carga inorgânica. A composição dela, nós temos monômeros resinosos, partículas de vidro e o silano, que é o agente de união. Então, nós temos monômeros dimetacrilatos, alto peso molecular. Nós temos monômeros diluentes, baixo peso molecular. E o tegma, que é o trietileno glicol dimetacrilato. Então, aqui nos monômeros diluentes, olha só, nós temos o bis-GMA, que é o bisfenol glicidil dimetacrilato, o DMA, que é o uretano dimetacrilato, o bis-GMA, bisfenol polietilenglicol diéter dimetacrilato. Os dois acima que eu falei aqui para vocês, eles são altamente viscosos, ok, pessoal? O fator C é o fator de configuração cavitária. Eu tenho a área totalmente aderida sobre a área total livre, utilizado na técnica incremental. Então, vamos lá. Eu tenho a área total aderida e a área total livre. A área total aderida aqui, eu tenho 5, e a área total livre eu tenho 1. 5 sobre 1 dá 5. Já nesse outro exemplo aqui, a área total aderida é 7 e a área total livre é 3. Aí, fazendo a divisão, o meu fator C é 2,33. Adesivos. Resinas fluidas que servem para unir resinas odontológicas viscosas aos tecidos dentários. Compostos por monômeros metacrilatos, partículas de carga, agentes de união, fotoiniciador, inibidor, solvente. Os solventes, eles têm uma alta volatilização. Eu tenho acetona, que é mais volátil, eu tenho o etanol, e aí eu tenho a água. A smear layer é a lama dentinária. É a camada proveniente do desgaste dos tecidos duros, agregada a água, saliva, líquido dentinário, que recobre a superfície numa espessura de 0,5 a 2 micrômetros. É bem pequeno. Altera a superfície, modifica a permeabilidade, tratamentos específicos, diminui a energia de superfície. Camada híbrida. Os monômeros hidrofílicos que compõem os adesivos dentinários atuais interpenetram de modo micromecânico a teia de fibras expostas de colágenos, formando uma estrutura mista com fibras envolvidas por resinas e cristais de hidroxiapatita. É a penetração dos adesivos na camada de colágeno previamente desmineralizada pelo ácido que constitui um dos mecanismos mais prováveis de adesão à dentina. Aí agora olha aqui para vocês verem a camada híbrida. Eu tenho a zona de interdifusão,
conseguem ver aqui na ilustração. Aí nós temos aqui a resina composta, o adesivo e as fibras colágenas. Aí nós temos os tags resinosos e o fluido dentinário. E aqui, gente, é a camada híbrida. Adesivos convencionais, condicionamento total, condicione e lave, etch and rinse. Classificação atual, condicionamento ácido total ou autocondicionante. Aí aqui tem um esqueminha para vocês entenderem os tipos, né? Como que nós sabemos e tudo mais. A gente tem que sempre ler o que a gente está usando, né? E como a gente usa. Condicionamento total. Condicione e lave. Etch and rinse. Ácido fosfórico, 35% a 37%. Aí nós temos o condicionamento total. Condicione e lave em 3 passos, né? A gente é da 4ª geração. A gente vai passar o condicionador, o prime e o bond. A gente tem aqui 2 passos, que é a 5ª geração, que a gente vai condicionar, passar o primer e o bond. E de um passo nós não temos. Consegue entender, pessoal? Aí nós temos aqui autocondicionante, self-etch. A 6ª geração, primer acídico e um bond. 7ª geração, já é tudo junto. Primer acídico e o bond. E os universais, é o primer acídico e o bond, 8ª geração. Esses universais, eles vão dar o condicionamento total, condicionamento seletivo e autocondicionantes. Então, vamos lá. Condicionamento total. O produto vai ficar 30 segundos no esmalte e 15 segundos na dentina. Condicionamento seletivo. 30 segundos apenas no esmalte. Autocondicionante. A gente não usa. Para a estratégia autocondicionante, a aplicação prévia do ácido fosfórico e esmalte dentina não é necessária. Entretanto, a literatura recomenda o uso de ácido fosfórico por 30 segundos em esmalte. Eu, particularmente, gosto de seguir a literatura, né? É autocondicionante, mas ela está recomendando 30 segundos em esmalte, eu utilizo, tá bom, pessoal?